queria muito agradecer a Deus pela vida dessa igreja. Vocês não sabem como é importante para a gente poder louvar, agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela coragem que vocês tiveram de, em cima da bucha, aceitar a Operação Jesus Transforma. Eu não tenho dúvida que foi transformador e vai ser transformador. E eu não tenho dúvida que nós continuaremos declarando de fato que Jesus transformou as nossas vidas. Você sabe cantar essa canção? Você sabe? Vamos adorar o Senhor? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Qual é a sua glória? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins recolhem o rosto ante a Ti. Olha o que a gente tem que fazer. Esconde o rosto para que vejam Tua face e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. É o meu. Muitas vezes a gente canta essa canção e a gente não para para pensar o que a gente está falando. Nós acabamos de falar que nós não queremos ser reconhecidos por ninguém, que o nosso prazer é estar na presença do Senhor. Eu queria que você cantasse essa canção de uma forma que você nunca cantou, que você realmente entendesse a poesia que você está declarando nessa noite, e que juntos nós possamos de fato fazer desse hino, dessa canção, desse louvor a oração das nossas vidas, e que onde quer que a gente esteja, nós possamos agradecer ao Senhor. Você poderia aumentar o volume da sua voz? Eu vi que vocês são leves. Então aumente o volume da sua voz e vamos dizer isso com fé, com alegria, com certeza, com firmeza. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Qual é a sua glória? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer, é o meu prazer, Senhor. É o seu prazer? É o seu prazer? Diga isso com fé. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença.
intrepidez na sua palavra, dá-nos coragem. Faça com que cada servo seu neste lugar seja verdadeiramente um discípulo do Senhor. E como discípulo, faça outros discípulos, em nome de Jesus. Poder sentar e abra a sua Bíblia. Lá em João, capítulo 1, verso 29. O pastor me deu um tema bacana, um tema que eu não gosto. Ide, que é o tema de vocês desse ano. E quando nós falamos a respeito da possibilidade da carreira, eu quero agradecer aqui a ABS, foi eles que fizeram essa ponte. Ele aceitou de bate pronto, ele falou assim: cara, é isso que a gente quer, já começa janeiro, já todo gás, todo vapor, e essa carreira vai vir, o povo vai vir, eu quero que a nossa igreja cresça, e que o povo discipule, que o povo faça discípulos, e que o povo saia das quatro paredes. É isso mesmo. Eclésia, apesar de muitos pastores entenderem que eclésia é ser chamados, muitos pensam que é ser chamados para dentro, mas quando você busca no original da palavra, é chamados para o ajuntamento, onde nós estamos aqui nesse ajuntamento, sendo preparados todos os dias, para que nós possamos sair para a guerra. E é nessa certeza que eu queria que você hoje abrisse comigo a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, verso 29. E eu queria falar de pessoas simples, mas que podem fazer coisas extraordinárias. Pessoas como João Batista, que é a história que nós vamos caminhar hoje. Um homem que é simples, que foi conhecido como um caniço no meio do deserto, que se alimentava de mel silvestre, que tinha o seu cinto amarrado na cintura e se vestia de peles de camelo. Foi um homem que teve um ministério extraordinário, a tal ponto de Jesus mesmo dizer que, igual a João, somente ele. Eu quero que você entenda que o mesmo Deus que escolheu João, desde a fundação do mundo, é o mesmo Deus que escolheu você. E nós somos chamados por Deus, não para levantar a mão e o povo cair, não é para a gente sair daqui voando, não. Nós somos chamados por Deus para fazer o nome dele conhecido, para ser testemunha dele onde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa rua. Pastor, eu quero deixar uma dica para o senhor. O senhor vai colocar ali assim, ó, no fundo, naquela saída ali em cima das portas: aqui é meu campo missionário. Para quando o seu povo sair, ele já entender que o campo missionário passa daquela porta para fora. Então eu quero que você entenda isso hoje. Amém? João capítulo 1, verso 29 diz assim: e no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aplique, Senhor, a sua palavra em nossos corações. Queridos, quando eu leio essa perícope, esse texto, o Evangelho de João, para mim, ele é singular. Porque João, ele não se preocupa em revelar um Cristo homem como Lucas. Ele também não se preocupa como revelar um Cristo Deus, ou melhor dizendo, um Cristo que tinha uma linhagem real, como o livro de Mateus. A preocupação de João é revelar esse Jesus, Deus encarnado, Filho de Deus, Redentor, que habitou entre nós. A tal ponto de logo em João capítulo 1, verso 1 diz aí: no princípio era o e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda no verso 14 do capítulo 1 você vê: e o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, revelando a glória do unigênito do Pai. A preocupação de João era defender esse Jesus, porque tinha se levantado na época uma seita que dizia que Jesus não era nada de divino, era um homem como qualquer outro, e que precisava mesmo era a gente entender os ensinamentos dele. Esse João, ele explica para a gente justamente que esse Cristo Redentor, ele era o Paráclito divino, aquele que estaria conosco, que abriria as portas do céu. E lá no 3,16 você tem um texto que para todo mundo é um texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Só que o que é interessante é que logo nos primeiras linhas do capítulo 1, João começa a falar de um outro João. E esse João aqui é um homem que para mim é um personagem emblemático,
Porque nós precisamos sim pensar nesse homem que foi o precursor de Jesus. Nasceu 6 meses antes de Jesus de forma milagrosa. Seu pai e sua mãe não podiam ter filhos, mas Deus deu a graça a Isabel e o seu marido Zacarias de quê? De ter um filho. E por ele ter duvidado do Senhor, ele ficou mudo. E quando o menino nasceu, ele voltou a falar. João, que era primo de Jesus, como Maria estava naquele momento fugindo, que chegou na sua casa, Isabel disse o seguinte: desgraciada és tu, mulher, porque quando você chegou aqui, o meu filho mexeu no meu ventre, e tu carrega em teu ventre o Salvador do mundo. Esse João, esse homem simples que viveu como nazireu, uma vida cética, onde ele mortificava os prazeres da carne, onde o seu cabelo não passou na navalha, foi um homem escolhido por Deus para viver o Evangelho de uma forma extraordinária. E esse homem simples, ele teve uma missão: preparar os corações e o caminho para Jesus. E nós podemos aprender muita coisa, apesar de ter só um versículo. E eu queria que nós pudéssemos de fato pensar um pouquinho na vida de João e ver esse homem simples. Eu estou dizendo isso direto, simples, para que você entenda isso. Um homem simples pode sim fazer coisas extraordinárias, porque nós somos simples, mas nós somos embaixadores do Rei poderoso, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, que pode fazer tudo. E Ele deu a nós a responsabilidade de pregar o Evangelho, de ser testemunha dele. Rapaz, Mateus capítulo 28, verso 18 em diante, é interessante demais. Jesus chama os discípulos dele, mais ou menos uns 120, vai para o monte. Ele está perto de ascender aos céus. E ele fala assim: olha, todo o poder me foi dado no céu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer igual aquele cara lá no filme. E tudo se resolver. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: vão! E quando vocês estiverem indo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a este povo a guardar todas as coisas que eu dei a vocês, que eu ensinei a vocês. E eu quero deixar uma promessa: quando vocês estiverem fazendo isso, eu estarei com você, com você, com você, com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Jesus, se você dá um pulo para Atos, no capítulo 1, verso 8, é o mesmo Jesus falando, é a continuação desse discurso. Ele diz a seguinte coisa: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, porque eu estou indo, porque se eu não for, o outro não virá, e vocês serão as minhas fala com força, as minhas tanto em, onde é a sua Jerusalém? Como é o nome desse bairro? Você mora onde? Exército de Jerusalém aqui. Então eu serei testemunha tanto em, não, você não mora em Jerusalém? Tanto em, como é o nome da sua rua? Muito bem, então fala de novo o nome da sua rua. Eu só estou ouvindo dele. Diga o nome da sua rua. É lá que você vai ser testemunha de Jesus. Aí, irmãos, a nossa vida muda. E esse homem chamado João foi um homem que entendeu isso na inteireza do seu ser. E ele deixou para a gente alguns ensinamentos que são importantes para a gente pensar hoje. A primeira coisa, que eu não sei que horas até que hora eu posso pegar, mas se o senhor deixar o missionário falar, sai de baixo, inventar testemunho. Deus me livre, né? Meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas da noite nós estamos aqui. Até que hora, pastor? 19h40 já? Misericórdia, só. Estou brincando, pastor. Fica tranquilo. Já olhei o horário. Eu e você precisamos entender uma coisa que é muito simples. O que fez esse homem simples fazer coisas extraordinárias? Então repete comigo assim: você que saiu do pentecostal, mas vamos lá. Santidade e dedicação. Foi o que João fez. Fala comigo, foi o que João fez. Então
Então vai falar assim, aí tenha coragem, me segue, que vocês não vão se perder não, me segue, eu irei viver em santidade e dedicação. Foi isso que fez com que João fizesse coisas extraordinárias, a tal ponto de antes mesmo dele batizar Jesus, que foi o que a gente acabou de ler, ele visse a divindade de Jesus, ele ia falar assim, olha, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda não tinha sido batizado por ele, queridos, mas o homem que tem intimidade com Deus, que vive um relacionamento com Deus, é um homem que se dedica totalmente a Deus. Então santidade e dedicação é justamente o que João fez todos os dias. Um homem que foi consagrado por Deus desde o seu nascimento. E Lucas vai dizer isso, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Sabe o que é interessante? É que o salmista, escrevendo os seus salmos, inspirados pelo Espírito, diz que de forma milagrosa, misteriosa, nós somos gerados, e que ainda informe no ventre da nossa mãe, ele já tinha nos escolhido. Olha que bênção, que semelhança. Eu e você fomos chamados por Deus para vivermos uma vida de santidade e de dedicação. E isso indica, mostra, revela que eu e você temos um ministério. Porque a gente pensa às vezes que o ministério é só para os pastores ou para os missionários. Mas não. Uma coisa que nós somos é batista. E batista fala sobre sacerdócio universal de cada crente. Jesus morreu por mim, por você, amém? E por causa da morte dele nós somos salvos, amém? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E hoje nós estamos aqui porque ele abriu as portas do céu. Eu e você precisamos entender que assim como a vida de João foi marcada pela ação do Espírito, a nossa vida também será. Mas para isso, repete comigo de novo assim, eu irei ler a Bíblia. Eu estou lhe dando agora a receita para você ser cheio do Espírito. Tem gente querendo sentir, e eu quero que você entenda que você só vai sentir se você ler a palavra de Deus. Então eu vou dar um exemplo para você importante. Eu já estou fera nesse negócio. Eu falei com aquele rapaz bonito ali, eu esqueci o nome dele, pastor. Tem 40 anos. Como é o nome dele? Denilson, aquele cara que dava firula assim na copa lá, né? Falei com o Denilson, eu estou fazendo um B.O. quase todo dia. Mas não é um boletim de ocorrência. Você sabe como é que o crente cresce na presença do Senhor? B.O. Bíblia e oração. É isso que a gente cresce. Bíblia e oração. João foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz isso para a gente. E a Bíblia está nos mostrando que nós também podemos ser. Então a primeira coisa é santidade e dedicação. Amém? Amém. E a segunda coisa, pastor? Diga assim, humildade. A humildade que João tinha demonstra quão grande ele era. Hoje, num tempo onde nós estamos doidos atrás de um joinha, um like, o que a gente mais quer hoje é ser reconhecido, ter seguidores. Mas João, quando fizeram lá uma comitiva de alguns espiritualistas ou uma turma de crentes da época, fez uma comitiva, um grupo de estudo, um GE, para ir lá perguntar a João quem ele era. É dentro da Bíblia, eu sei que estou dizendo isso. E chega lá e pergunta assim: quem é você? Tu és o Elias? Não sou. Tu és o Messias? Também não. E quem é você? Porque nós precisamos dizer para o povo que deu a gente quem você é. Diga assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas, porque o reino de Deus está próximo. Um homem que vive uma vida de santidade e de dedicação total a Deus é um homem que entende qual é o seu lugar, irmãos. Eu e você precisamos entender todos os dias o que João disse no capítulo
30 de João, quando ele fala assim: importa que ele e que eu. A gente fez até uma música, não foi? Que ele cresça, que eu diminua. Como é que é essa música? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Isso é um homem que vivia em santidade, em dedicação, em leitura da palavra, em oração. Ele entende quem ele é. Eu e você precisamos todos os dias entender que esse tema ele fala muito aos nossos corações, porque nós, para irmos, para pregarmos a palavra, para fazermos discípulos, precisamos ler a Bíblia, orar e ser humildes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse homem simples, chamado João Batista, que Deus o reconhece como o último dos profetas, era um homem que tinha intimidade com Deus. Pastor, essa igreja vai ficar pequena. Amém. Não é porque Salvador está vindo para cá, a rodoviária já chegou. Não. É porque aqui existem homens e mulheres que realmente se rendem aos pés de Jesus, que vivem uma vida de oração, de leitura da palavra, e que sabem qual é o lugar deles. Esse homem, João Batista, afirmou que não era o Cristo, verso 20. Depois ele disse que ele sabia quem ele era, e agora tudo que ele diz evidencia que de fato a missão que ele tinha era preparar o caminho para Jesus. Então diga assim: eu. Diga de novo: eu sei que ninguém dorme hoje. Diga: eu vou ler a Bíblia, orar, pregar a palavra. Eu vou lhe dar 3 coisas importantes para você fazer sua igreja crescer. Você sabe como é que você faz sua igreja crescer? Você sabe? Leia a Bíblia, leia a palavra, ore e faça discípulo. Foi isso que João fez, irmãos. Ele era um homem que ele estava familiarizado com a lei de Deus. Ele se relacionava com Deus em oração. E ele pregava. Você viu que não tem método? É o que você tem que fazer todo dia. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber que uma pessoa que realmente vive uma vida de santidade, dedicação e que sabe qual é o seu lugar, Deus o exalta. É isso que é interessante, que a gente não consegue entender. Quanto menos você procura um holofote, mais Deus lhe coloca no holofote. Não é porque você é bom, é porque Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz que João era um pregador arrojado. Ele denunciava o pecado, irmãos. Ele tinha uma mensagem na mão com açúcar. Sabe o que é isso? É pão de cobra. É a mensagem do cara. Quem mandou vocês fugir? Quem ensinou a vocês a fugirem da ira vindoura? Eis que o machado está posto. É a mensagem daquele homem. E a Bíblia diz que iam das partes do Jordão uma multidão para se arrepender e serem batizados. O que o pastor não falou foi que antes dele estar como organizador do Nordeste, eu era coordenador da plantação de igreja. Então meu papel, pastor, era pensar como fazer a igreja crescer. Então eu visitava a igreja, eu lia a palavra, eu pensava em estratégia, eu treinava, capacitava os nossos missionários, fazia os nossos missionários que estavam bem desanimados a ficar animados de novo. E em todas as minhas estratégias, eu nunca vi um cara plantado na igreja onde não tinha ninguém. Porque para ter igreja precisa ter. Só que olha só como Deus anda na contramão, meu amigo. João vai para onde? No meio do deserto. E a Bíblia diz que uma multidão seguia João. Eu quero que você entenda que uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma
vida de um verdadeiro servo de Deus que entende qual é o seu lugar, Deus faz dele um pregador arrojado, corajoso. As pessoas seguem, não é porque ele está querendo like, é porque ele sabe que a responsabilidade de pregação. Eu quero que você entenda que a pregação de João estava focada em arrependimento. E o que é interessante é que quando Jesus começa o seu ministério, a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João pregava a mesma coisa que Jesus, ou é Jesus que pregava a mesma coisa que João? Não importa. O que eu quero que você entenda é que você precisa entender de fato que Jesus é o seu Senhor e que nós somos os seus servos e que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós possamos pregar a sua palavra. E para pregar a palavra você tem que se encher da palavra, você precisa comer a palavra, você precisa orar não para receber as bênçãos do Senhor, você precisa orar porque você precisa se relacionar com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus. Ele está te ouvindo, Ele te responde, porque nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus vivo que responde às nossas orações. Quando a gente entende isso, irmãos, a nossa vida muda e Deus faz da gente prega. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber que arrependimento não é uma mera decisão gerada por alguma coisa, porque a Bíblia diz: olha, eu estou indo, porque se eu não for, o outro não virá, mas quando ele vier, ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu visitante, você veio aqui hoje trazido por alguém, tu acha que foi? Na minha cabeça, no meu coração, no meu Deus, Ele falou: vou marcar um encontro com você hoje. A gente precisa entender que o nosso Deus está no controle de tudo, que nada está fora do alcance das suas mãos. Ele é um Deus tão grande, imanente e transcendente. Teologia é pesada agora. Que Ele emana em todas as coisas, transcende todas as coisas. Que Ele é tão grande, que a terra é estrado dos seus pés, que os céus é o trono dele, mas ao mesmo tempo Ele consegue caber dentro do seu coração. É esse Deus que gerou em você a certeza de vida eterna, que gerou em você o desejo de vir nesse lugar. É esse Deus que queima o seu coração todo dia e faz você estar aqui. É Ele, não é a gente. Porque a palavra nos ensina que em pecado nós somos gerados. E por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas por meio de outro o pecado foi tirado dele. Que o dom desse pecado é morte, mas por causa da morte daquele que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, hoje nós temos vida. Eu quero que você entenda que você precisa ler a Bíblia, que você precisa orar todos os dias. E quando você estiver fazendo isso, Deus dará a você um coração humilde. E aí assim você se tornará um pregador da palavra. E você terá zelo pela verdade. Você será parecido com João Batista. Você vai falar assim: olha, Herodes, você está aí se relacionando com a mulher do teu irmão, Deus está vendo isso. E esse pecado que você está cometendo gera morte. Mas quem era Herodes? Era o governador. Você não vai ter medo, porque quem está com você é maior do que quem está. Então você tem um zelo pela verdade, assim como João tinha um zelo fervoroso pela verdade e justiça, porque João chamava as pessoas ao arrependimento. Você foi chamado para levar as pessoas ao arrependimento. Ao mesmo tempo, você atrairá a multidão, porque João, pregando no deserto, falando a verdade, a multidão ia até ele para ouvir a verdade, não a minha verdade. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber que nós precisamos ter coragem todo dia, toda hora, em
todos os instantes. E aí, irmãos, vou finalizar, pastor. O senhor ficar com raiva de mim, me convidar de novo. Verso 29, 30, depois do 36 e o 37, do capítulo 1. Tem como? A gente lê junto? Tem. Olha só que coisa interessante. Eu quero mostrar para você como uma pessoa simples pode fazer algo extraordinário. E você pode estar pensando assim, o que ele fez que foi tão extraordinário? Ele já falou que Jesus disse que, igual não só João Batista, ele já mostrou isso, ele já falou daquilo, falou que estava fazendo. O que foi tão extraordinário? Vou mostrar para você. Verso 29, vamos juntos? Bem bonito. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Dá um time aí, pode botar o verso 29 agora. Isso é 30. Eu imagino João batendo um papo com seus discípulos. Você consegue fazer isso comigo? Doideiro do pregador novo. Pensa comigo. João Batista, não é o outro discípulo não, esse é o Batista. Batendo um papo com Jesus. Ó, veio uma equipe aí, perguntando quem eu era. Eu disse para eles que eu era a voz que clamava no deserto. Direitai as suas veredas, arrependei-vos porque chegaram o reino de Deus. Eu batizo com água. Os discípulos de João, ele estava falando com eles. Eu batizo com água. Mas aquele que eu disse para eles é muito maior do que eu. Eu não sou capaz nem de desamarrar as sandálias dele. Eu não mereço nem desamarrar as suas sandálias. Porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior do que eu. Sem ele eu não estaria aqui. Porque ele está em tudo. Tudo foi criado por ele. Aí o verso 30. Este é o valor de quem eu disse que vem após mim, um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Verso 36 agora, por favor. E ele está batendo um papo com os discípulos. 36. E vendo, vamos lá, e vendo passar Jesus de longe, disse, 2 pontos, é uma pausa, para você inspirar, encheu com mão. Lembra daquele que eu disse, que era maior do que eu não podia fazer as coisas que ele faz? Ele está ali do outro lado da rua. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha ele lá, ó. Verso 37. E 2. Leia com força. Você entendeu o que foi que João fez? Que foi extraordinário. Você pegou aí o bonde andando, ficou voando. É extraordinário, irmãos. Nós vivemos uma vida de humildade, de santidade, de leitura da palavra, de pregação da palavra. E quando a gente apontar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, as pessoas pararem de olhar para nós e olharem para Jesus e seguirem a Jesus. Paulo entendeu isso a tal ponto, irmãos, que ele disse: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo, não foi eu não, foi o Paulo da Bíblia, mas eu vou falar hoje com coragem. Nem Cristo eu vou dizer: sedes meus imitadores, porque se vocês me imitarem, nós vamos para o céu. É isso que eu e você precisamos fazer. O que foi que João fez que foi extraordinário? Eis ali, que é muito mais importante do que eu. E os discípulos dele largaram ele e seguiram a Deus. É isso que é extraordinário. Você está disposto a viver isso? Amém. Não tem nada a ver com pregação, mas eu vou abrir essa observação. Numa cultura discipular, você precisa entender que você vai ser esquecido. Saulo se converte, cai
fica cego. Lembra disso? E Deus fala com o discípulo dele. Como é o nome dele? A senhora pegou a Bíblia. Como é o nome do homem? Ananias. Eu estou falando ela está aqui, pessoal. Ela é a Bíblia. O povo aqui é fera. Vai lá, Ananias. Tem um homem que é chamado de Saulo. Ele está em tal lugar, feito assim, dessa forma. Ô Senhor, esse cara aí é perigoso demais. Ele é matador dos cristãos. Você sabia disso? Eu sei, rapaz. E eu escolhi ele para pregar onde vocês não podem ir. Ele é um varão, um vaso de honra para mim. A Bíblia diz que Ananias vai lá, ora, as escamas caem nos olhos de Paulo. E o contexto de Atos mostra que Paulo agora, que era Saulo, ficou 3 anos aos pés de Ananias, aprendendo, entendendo. Final da história de Paulo, irmãos. Paulo agora está prestes a perder a sua cabeça. E ele faz uma carta da alegria. Filipenses. Tudo posso. Naquele, eu posso até perder a cabeça. Mas eu posso. Eu sei o que é passar. Por isso, sei o que não é ter nada. Sei o que é estar lá em cima. Sei o que é fome. Sei o que é. Sei tudo. E tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Depois ele fala assim: manda aí, fulano vir. Ciclano, fulano me abandonou, dá um abraço em fulano e tal. E eu fiquei procurando o nome de Ananias. Numa cultura discipular, muitas vezes você vai ser esquecido, mas a glória é de Deus. Eu quero que você entenda que Ele tem você. Você tem tudo. Talvez você quer visitar e falar assim: isso não tem nada para mim hoje. Hoje você pegou o mais profundo do Evangelho para você levar na sua cabeça. Você entender que todo mundo é maluco. Nós falamos de um Deus que morreu e que ressuscitou. E a mensagem da cruz é uma doideira para quem não acredita. E que Ele está hoje à direita de Deus, nosso Pai. Ele intercede por nós. E que essa palavra nos ensina que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar com você. Eu quero que você entenda que, se você quiser vir para cá, entenda que talvez você vai faltar dinheiro. Você vai ficar chateado porque o povo bateu no seu carro e você não sabe o que você vai fazer. Mas você vai ter paz. Porque se o Senhor é o seu pastor, em nada você terá falta. Você viu que muda o sistema? Ainda que te falte tudo, você vai ter paz. Porque nós temos um Deus que é conosco. Esse João, que fez coisas extraordinárias, é o João que nós precisamos fazer as mesmas coisas. Finalizo a minha palavra dizendo para vocês uma coisa interessante. O Evangelho de João, para mim, se você quiser tocar agora, por favor, aquela sobre as águas, o baterista já está ligado aqui, você também. E o bom é que aqui, você pega e toca. O livro de João, para mim, ele é ímpar, ele é singular. Ele é incrível, porque a preocupação dele é mostrar Jesus, Deus. Não tem nada a ver com a pregação, é só observação. A Bíblia vai falar de um homem chamado Pedro. A gente pode estar falando assim: rapaz, esse cara fez uma salada de fruto. Fica tranquilo. E Pedro foi chamado de uma forma interessante. Quando foi? A Bíblia diz que ele pescou a noite toda e deu banho em rede. Não foi? No outro dia, de manhã cedinho, Jesus estava à beira da praia e falou assim: joga a rede do outro lado. Mestre, eu sou pescador antigo, eu tenho experiência. A maré não estava com peixe hoje, a lua não estava boa, a pressão atmosférica hoje não nos ajudou, os peixes estavam em água profunda, a nossa rede só foi, levou nada. Mas na tua palavra eu vou jogar do outro lado. E a Bíblia diz que ele joga a rede do outro lado. E a rede começa a se rasgar em todo peixe.
a ponto do barquinho dele quase afundar. E ele pedia ajuda, e o povo vinha ajudar ele. Quando ele chega na beira, ele nem quer falar com Jesus. Aí Jesus fala assim: me segue, que eu vou fazer você pescador de peixe. Para você é uma outra história, agora de homens. Esse mesmo homem, Jesus morreu. E ele nega Jesus 3 vezes. Mas antes um pouquinho ele fala assim: não sei o que é isso. Com o Senhor eu vou para a prisão, eu vou para a morte, eu faço qualquer coisa. Jesus olha assim: Pedro, vai de ser bobo. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Vai sim, você vai ver. Jesus é preso, levado para julgamento, passa por toda a Via Crucis, e na hora que o galo canta, perto do galo cantar, a mulher diz assim: ei, tu é um deles. Tu és doida, mulher. Atira a mão comigo. Oxi. Aí chegou e fala assim: olha, você se veste igual a eles. Oxi, falas como uma louca. Terceira vez o galo cantou, e Lucas fala que Jesus olha para ele nessa hora, e ele cai em um profundo arrependimento. 3 dias depois, Jesus ressuscita. 2 dos discípulos estão caminhando no caminho de Emaús. João agora está em Emaús. E eles falavam assim: lembra daquele mestre lá? Pois é, rapaz, ele fez tanta coisa. A gente estava esperando que ele libertasse o povo. Era um libertador político. Eles estavam pensando que ia ser um governador do povo. Mas ele morreu. Acabou. E aí distante está Pedro e mais 7. E a Bíblia faz questão de dizer que tem mais 7. E aí agora imagina um pregador doido falando de novo: tu lembra? Eu lembro, morreu. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou pescar. Irmãos, é a noite de uma pesca fracassada. Mas madruga tem um cara na beira da praia. Fala assim: do outro lado, joga do outro lado. Eles ouvem e jogam a rede. E de novo a rede vem cheia. A Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes. Ao ver que é Jesus, ele nem se veste, ele pula na água. E ele sai da água. E aí Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, tu lembra que tu me negou, não lembra? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai lá, passei com as minhas ovelhas. Essa é para você que é crente. Às vezes nós perdemos a visão do nosso chamado, estamos dentro da igreja. E Deus está falando assim: ó, chamei você de forma milagrosa, vou fazer de novo. Joga a rede do outro. Não procure discipular. Você não pode esquecer quem foi que te chamou. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Eu queria finalizar cantando essa canção com você, porque eu amo essa canção demais. Diga assim: noite chegar, tu és quem me guia. Diga essa tempestade: se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Diga: se o mar, se o mar me submergir na tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Olha o que ele é para você nessa noite. Tu és o meu caminho, minha salvação.
Quem é que você vai dizer assim, ó, temporada com você?
no dia do batismo, eu tenho certeza que o seu pastor, ele vai fazer você descer com ele para batizar essa pessoa. Combinando aquele trabalho todo de um ano. E senão o senhor vai dar problema no braço, ajudar a levantar. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que Deus vai te usar para isso? Aí no final da sua vida, Jesus vai falar assim: quem foi que você, rapaz, teve um pastor doidinho lá? Ele só foi uma vez lá dele. E ele falou que a gente ia evangelizar durante o ano todo uma pessoa. E eu evangelizei, e a pessoa está lá com Cristo, está firme. É parecido comigo. Gosta de ler a Bíblia, gosta de orar e fazer discípulo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso com o teu povo nessa igreja. Obrigado, Senhor, pela aquela operação que aconteceu aqui. Nós somos gratos ao Senhor por cada pessoa que ofertou, por cada pessoa que veio, que serviu, por cada pessoa que ouviu a sua palavra. Senhor, que todos esses frutos que foram despertados, ó Deus, que foram injetados, eles possam frutificar, amadurecer na sua presença, e que eles possam vir para esse local, e que juntos possamos continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, vivendo com o Senhor, e outras pessoas possam ser contagiadas por esse amor, por essa certeza de que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas falhas, apesar da gente às vezes perder a visão do nosso chamado, apesar das vezes querer mais aparecer mais do que o Senhor tem sido bondoso com a gente, tem misericórdia e tem nos ensinado a viver na dependência do Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe os filhos dessa igreja, abençoe o pastor dessa igreja, e que eles continuem vivendo essa cultura discipular, essa cultura de evangelização na vida deles, todos os dias, em nome de Jesus.